Olá, bem-vindos! Estamos chegando com Entre Linhas nesta terça-feira, dia 27 de julho de 2021. Eu sou Eudes Figueiredo, estamos na TV Brasileira, na Prudente News 1070 e também nas redes sociais. Muito obrigado a você que nos acompanha. E vamos lá para os destaques dos nossos comentaristas hoje, Divaldo Ceresini e também Adolfo Padilha. A gente começa com o Divaldo Ceresini. Divaldo, bem-vindo. Se a gente tivesse combinado, não tinha vindo de uniforme, né? Os dois de azul. Bom dia a todos. Como sempre, é muito bom estar aqui. Vamos que vamos para mais um dia. Pois é, já estamos habilitados aí a formar uma dupla sertaneja, hein? Bom, pessoal, meu destaque de hoje vai para o avanço da vacinação. O competente ministro Queiroga fazendo aí coisas muito boas e trabalhando para viabilizar a aplicação da segunda dose da Pfizer, né, da vacina da Pfizer, no tempo certo, que é após 21 dias. Hoje ela é aplicada apenas com 3 meses. Isso daí foi feito por conta de um processo de tentar imunizar mais gente, né? Haja vista que o Brasil ficou para trás lá na fila da vacina, mas agora a gente começa a caminhar por uma boa estrada e acertar esse caminho aí. Se por um lado nós estamos aí na posição número 66 em relação ao percentual de população imunizada no mundo, por outro lado nós seguimos aí na 4ª posição do número total de pessoas vacinadas. É importante sempre a gente registrar que o bloqueio do avanço da doença ele acontece sempre em razão da proporção da população vacinada. Já a gente supera os 75%, que é o número mágico aí dos cientistas, e a coisa fica ainda melhor. Muito bem, vamos lá. Ótimas notícias aí com o Divaldo Ceresini. Vamos lá para as informações do Adolfo Padilha. Adolfo Padilha, para o seu destaque. Bem-vindo, meu amigo. Vamos lá, seu destaque. Bom dia, Eudes. Bom dia, Divaldo. Primeiro falar, né? O Brasil já passa aí de 164 mil vacinas disponibilizadas, já somos aí mais de 130 milhões de vacinados, quase 100 milhões já vacinados com a segunda dose. Quer dizer, o Brasil vai bem, vacina já é um assunto que, sobre a discussão do atraso, sobre a discussão de que não tinha, já não se gruda mais nada. E o destaque que eu dou hoje é a estrutura que está sendo formada para a chegada do presidente Bolsonaro, dia 31, às 9 horas da manhã, na cidade de Presidente Prudente. A equipe da segurança do GSI esteve aqui semana passada, deu uma olhada em todas as passagens oficiais e aquelas não oficiais que o presidente irá fazer aqui na cidade. Ele tem uma agenda oficial no Hospital do Câncer, mas ele vai ter os motoclubes organizaram uma motociata do voto auditável que vai recebê-lo no aeroporto, num percurso aí de 70 quilômetros. Os motoclubes anunciam que não precisa ser feito credenciamento, é só chegar e participar. Só que o horário vai ser pontual, vai sair 9 horas da manhã, no máximo 9h30, já sai para fazer o circuito completo. O encerramento da motociata, os motoclubes estão querendo fazer ali no Parque do Povo. Depois ele segue para o Hospital do Câncer, na agenda oficial dele, e depois a UDR está promovendo um almoço com lideranças e pecuaristas do agronegócio e convidados ali na exposição. Realmente é uma estrutura grande para a segurança, já que o presidente sofreu atentado de morte durante a campanha e constantemente sofre ameaça. Vai ser um grande evento para a cidade e região. Toca o programa Eudes Figueiredo. Ok, Adolfo, destaque também do Adolfo, do Divaldo Ceresini, já foram. Agora vamos lá para a nossa pauta. A ministra do STF, Rosa Weber, determinou que o Congresso preste informações sobre a votação do fundo eleitoral. Esclarecimentos serão usados para analisar um pedido de 7 parlamentares que visa anular a votação do fundo no Congresso, cujo valor estimado é de 5,7 bilhões de reais. Tem muita gente que não engoliu essa história ainda, muito congressista que não engoliu essa história e foi para a Justiça para resolver a questão. Vamos lá, Divaldo Ceresini,
O que você acha aí que a Rosa Weber pode fazer, o STF pode fazer nesse caso? É importante a gente destacar nessa situação aqui, né, que existem parlamentares que vão para as redes sociais, falam uma coisa e chega na hora de votar, vota outra. Se tem nominalmente diversos lacradores aqui, como é o caso de Carla Zambelli, como é o caso de Bia Kicis, como é o caso do Eduardo Bolsonaro, do Hélio lá do Rio de Janeiro, pessoas que, na hora de enfrentar aquilo que tem que se enfrentar para defender aquilo que diz defender, corre, foge da raia, diante da primeira dificuldade. É bom de briga só na rede social. Lá no Congresso, na hora de brigar para construir solução, não faz. Aqui está um exemplo de alguns parlamentares, alguns dos quais não concordam com as posições político-ideológicas, mas que elegeram essa causa como causa prioritária, como causa que é prioritária para tantos brasileiros, a barrar essa pouca vergonha de dar 5,7 bilhões de reais para político fazer propaganda política. Há de se destacar, eu vou falar mais adiante, o quanto isso daí é maior do que o investimento feito em diversos ministérios, viu, Eudes? Muito bem, vamos lá, comentando esse assunto, Adolfo Padilha, a gente vai comentar 2 vezes no programa sobre esse assunto, mas agora vamos aí na relação da ministra, então. Como é que você vê essa ação no Supremo Tribunal Federal? Adolfo Padilha. Eu acho que dificilmente a Rosa Weber vai tomar alguma atitude monocrática contra uma decisão de maioria, uma decisão, claro, é um tapa na cara da sociedade, o aumento do fundão, uma decisão sem qualquer tipo de sentimento com aquele que quebrou tua empresa, com aquele que perdeu teu emprego, só pensando realmente na garantia de ter o nosso dinheiro para tentar a sua reeleição. Acho que o presidente Bolsonaro deveria vetar tudo, ficar no valor que estava, mas não ponho muita esperança que a ministra do STF, numa decisão monocrática, a pedido dos parlamentares, ela pede explicação. Qual será a explicação que vão dar? Que os cofres estão cheios, né, que tem muito dinheiro e que eles precisam se eleger? Não, fizeram uma jogada, colocaram um jabuti ali na hora da sessão da Câmara e passou esse absurdo, esse tapa na cara, que é o aumento do fundão eleitoral. Realmente, como eu sempre digo aqui, Brasília ainda continua sendo mais Brasília do que Brasil. Por mais tentativas que o governo federal tente, é difícil se afastar do poder que o sistema tem. Que esse coluio poderoso de minoria, que ainda navega pelos bastidores de Brasília, do Congresso Nacional, o poder que eles têm é muito forte ainda. Se faria necessário mais uns 15 anos para ir limpando Brasília devagarinho, elegendo gente boa, elegendo pessoas que realmente representam o anseio da nossa sociedade. Ok, Adolfo, vamos lá então para a nossa segunda matéria desse primeiro bloco. Saiu na revista Oeste e olha só, o MDB anunciou na segunda-feira que qualquer filiado que aceitar um ministério no governo Bolsonaro será convidado a se retirar da agremiação. A manifestação foi publicada nas redes sociais do partido como resposta a uma reportagem que afirma que integrantes da sigla teriam iniciado uma articulação para ganhar um ministério. Bom, vamos lá, falando sobre esse assunto, Divaldo Ceresini. Não é de se duvidar que realmente haja esse movimento, nem que algum MDBista vá acabar no Ministério, sim. O MDB ele participou de todos os governos, desde a redemocratização, desde antes até da redemocratização, né? Não seria nesse que ficaria de fora. Na final, já tem, por exemplo, o líder do governo no Senado, que é o senador Bezerra, né? Enrolado na Lava Jato também. E agora ele se articula para ter a Secretaria de Governo, que hoje é comandada pela Flávia Arruda, esposa do José Roberto Arruda, aquele político muito enrolado lá do Distrito Federal. Dizem as más línguas aí que a Flávia seria redirecionada para o Ministério do Meio Ambiente para abrigar o MDB. A gente precisa acompanhar isso de perto, pode ser só fofoca, mas se for verdade, é mais uma atitude incoerente com o discurso de campanha que o presidente Bolsonaro tomaria.
e o MDB vai marcando a sua posição nesse sentido de tentar a diretoria do MDB, né, vai marcando a sua posição no sentido de apoiar outro candidato na eleição do ano que vem, provavelmente algum candidato dos que seja do centrão, né? Muito bem, vamos lá, comentando esse assunto, vamos com a Adolfo Padilha. Adolfo, como é que você vê aí o MDB tentando marcar posição, né, contra o governo Bolsonaro, e tem uma ala do PMDB, o PMDB é muito dividido, né, diria que tem umas 3 ou 4 alas, e tem uma ala querendo aí um ministério junto com o Bolsonaro. Será verdade? Vamos lá, qual que é a sua opinião? A triste realidade de Brasília, né? A triste realidade do jogo tem que ser jogado. Claro que a composição do governo, escolher uma nova formação, se baseia na estrutura de troca de poder apoiar, fazer ou realizar alguma coisa que foi prometido em ser feito durante a campanha eleitoral. O que a gente sempre soube, que nunca vai se conseguir vencer uma eleição e conseguir, numa canetada, tomar as decisões que tem que tomar. O Brasil, ele não é um país onde um presidente resolva tudo sozinho, infelizmente. Essas composições, e o MDB faz o quê? Ele já sai porque sabe que vai vir propostas, vai vir negociações de cargo, a troco de aprovação de projetos. É a Brasília de Brasília, o Bolsonaro não foge disso, foge num aspecto só. Ele foge no aspecto que não tem o dar lá, dar cá, em benefícios de corrupção. Eu sempre digo que o governo tem meu apoio enquanto não permitir a corrupção. Mas esse é o jogo. Quem não acredita e não vê assim é inocente. Quem não acredita e não vê assim simplesmente critica, que se entregou ao Centrão, que se entregou ao Lira, que se entregou a não sei mais quem, que se entregou ao sistema. Tá um babazinho ainda na política. Brasília, o jogo é dessa forma. Repito, não se deve permitir a corrupção. Aí cai na mesmice. O governo já avançou muito em muitas coisas que nunca nós imaginávamos que ia avançar. Um exemplo é as estatais, que hoje dão bilhões de lucro e davam bilhões de prejuízo por serem tetas e tetas de muita gente. Ainda tem muito a se fazer. O Brasil termina obras. O Brasil tem uma economia que está sendo fortalecida todo mês. O Brasil tem uma equipe de ministros que são técnicos. Isso não pode ser mexido. Nesse primeiro momento, não. Um segundo mandato é uma outra conversa. Agora, aqueles que mais criticam o governo dessa composição são responsáveis em jogá-lo para tomar essa atitude, né? Quando criticavam de posições do governo, quando acreditaram no berrante virtual das narrativas criadas, com que faz com que o governo tenha lá 100 e poucos pedidos de impeachment, quando acha graça de tudo isso. Agora tem que aceitar o jogo como é jogado. E repito, o presidente e o governo federal, enquanto não permite corrupção, tem que se manter a torre em pé para poder administrar e fazer aquilo que ainda resta fazer nesse último 1 ano e meio de governo, e ainda tem a reeleição para disputar. Eu acho que perde? Claro que ele perde um pouco. Mas as pessoas vão entender com o tempo que o jogo de Brasília é diferente. Como ele já fez entender o que é o STF, como ele já fez entender muita coisa que o povo antes trocava por futebol. Ok, é isso aí. Encerramos o nosso primeiro bloco de notícias aqui no Entre Linhas. A gente volta já já com muito mais na TV Brasileira, na Prudente News 1070 e nas redes sociais. Voltamos já. Ok, já estamos de volta ao segundo bloco do programa Entre Linhas desta terça-feira, dia 27 de julho de 2021. Vamos lá para as notícias desse segundo bloco. E olha só, falamos sobre dinheiro para as eleições no próximo ano e vamos voltar a falar de novo, porque esse é um assunto que está em pauta realmente. Principalmente por conta de uma possível declaração do Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro diz que vai vetar o fundão de 5,7 bilhões de reais e indica apoio a um valor de 4 bilhões de reais, ou seja, o dobro da eleição de 2020. Após afirmar que vetaria integralmente o montante, o presidente agora está defendendo o veto parcial do que considera excesso
técnicos do Congresso avaliam que o governo deve enviar um novo projeto para a questão. Vamos lá, falando sobre esse assunto, Adolfo Padilha. Adolfo, como é que você vê aí essa mudança de posição? Teve mudança de posição? Já disse aqui e falo, a minha posição é que o presidente deveria vetar tudo. Mas aí entra aquilo que eu falo que as pessoas, muitas vezes não entendem, principalmente essa oposição isentona que eu tenho aqui ao meu lado, né? Que não entende muito dessas coisas. Acha que tem que ser feito da forma que tem que ser feito, e não funciona assim. Como o próprio presidente disse, se ele vetar algo fora da lei, ele recorre em erro. E aí eu pergunto aqui, se sem dar um motivo real, ele já sofre uma pressão de afastamento, imagine ele dando um motivo real, então o que acontece? Será que ele tem o apoio institucional dos ministros do STF para entender que realmente o abuso do fundão eleitoral tem que ser cortado e por isso ele não vai ser julgado nos trâmites da lei por ter vedado? Você que está me ouvindo, será que os ministros teriam a mesma sensibilidade caso viesse a ocorrer um corte desse do presidente Bolsonaro? Ou será que eles iam acatar as ações de improbidade, de irresponsabilidade que ele cometeu ao vetar alguma coisa que a lei não permitia? Então é simples entender, não entende porque não quer. O absurdo é o aumento, eles deviam ter aberto mão desse aumento. Outro absurdo é exigir que o presidente faça uma coisa que ele não pode. Ele tem que vetar aquilo que a lei permite. Se fizer isso, é o limite. Não pode ser feito mais nada. O resto é lamentar. Querer culpá-lo por não vetar tudo é ignorância. Tem que entender a lei. Como eu já disse aqui, se fizer algo que foge à lei, ele abre um procedimento de irresponsabilidade. E repito, abrindo um procedimento de ato irresponsável, vocês acham que o STF, numa ação de deputados recorrendo contra a decisão dele e acusando ele de ato de irresponsabilidade, vai julgar com a sensibilidade do povo ou vai se julgar com a sensibilidade do sistema? Fica aí para todo mundo pensar. Muito bem, vamos lá agora com o Divaldo Ceresini. Divaldo, o que você acha aí? 7,5 bilhões de reais é muito, mas 4 bilhões também, na minha opinião, é muita grana, é o dobro do que foi nas últimas eleições. E na sua opinião, meu amigo? Sem dúvida alguma, continua sendo uma baita vergonha. E é importante a gente registrar aqui que não só o presidente mudou de posição, porque lá atrás ele disse, nós frisamos aqui no programa, vou vetar o aumento do fundão. Então, pressupõe-se que pelo menos seria no máximo 2 bilhões de reais. Agora a gente já está vendo aí pelo menos 4 bilhões de reais. Então mudou sim de posição. Gente que antes era contrária ao fundão, agora já começa a passar o pano ali, né? Não, espera um pouquinho, vamos dar dinheiro para o Lula fazer campanha, porque é a democracia, enquanto o dinheiro falta na mesa de quem está passando fome, falta no arroz, falta no feijão, na mesa das pessoas que estão passando fome, falta também para comprar o gás de cozinha, para comprar o combustível e tantas outras coisas. E vai ser destinado para a campanha política. Para que a gente tenha a ideia, né, o orçamento livre, que é aquele fora das despesas obrigatórias, de 12 dos 22 ministérios, é menor do que 5,7 bilhões de reais que se quer gastar com campanha política. E ao contrário do que o presidente disse recentemente, que ele poderia cometer um crime de responsabilidade se não desse o fundão, isso é mentira. O fundão, ele comete sim crime de responsabilidade se tiver no orçamento o fundão e ele não pagar. Agora, se ele não colocar, e ele pode não colocar, ele não comete crime de responsabilidade nenhum. Tá? Existe o inciso 29 do artigo 12º, que foi o que aumentou da LDO, né, que foi o que aumentou e jogou lá para os 5,7 bilhões. Ele pode simplesmente vetar esse inciso, né? E, no caso, ele teria que enviar um projeto de lei para indicar um valor menor. Tá? O ideal é 0. Na minha opinião, o limite tolerável é os 2 bilhões, que já foi na última eleição. Se ele quer fazer a média com o Centrão, então que dê os 2 bilhões. Mais do que isso é abuso. Tá? E tem ferramentas para fazer isso, sim. Agora, Divaldo Ceresini, vamos lá. Vou pensar aqui com os meus botões.
que o Bolsonaro deve estar pensando em 2 bilhões, que foi na última eleição, né, virando a minha bússola assim para o lado do Bolsonaro, pensando nos 2 bilhões que seriam o mesmo valor das últimas eleições e 2 bilhões que seriam aí para a sua campanha do voto impresso. Pode ser que ele coloque isso aí no projeto, visto que os técnicos dizem que ele não pode vetar de forma parcial, ele deveria mandar um novo projeto para a Câmara. O que você acha? Olha, Eudes, seria algo bastante interessante, né? Já que ele quer destinar 4 bilhões, então que destine 2 bilhões para o fundo eleitoral e 2 bilhões para a gente ter mais segurança do voto. Mas eu não acredito que ele vai fazer isso, não, viu? Eu acredito que ele vai acabar entregando dinheiro para o Lula fazer campanha mesmo. Muito bem, olha, nós vamos para a última notícia de hoje aqui no Entre Linhas. Está na revista Oeste também, eu sempre pego uma reportagem que tem uma tendência pró e uma tendência contra o Bolsonaro. E a gente tem 4 informações aqui no dia para você tirar as suas conclusões, né? Esta está na revista Oeste. Olha, Mayra Pinheiro está processando Omar Aziz por danos morais. O senador atacou a honra da secretária de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde. Foi lá na CPI da Covid-19. A secretária de Gestão, então, Trabalho e da Saúde, da Educação em Saúde, Mayra Pinheiro, concedeu uma entrevista a um programa de rádio que foi exibido esta semana. E durante a conversa, a médica falou sobre a violação de privacidade que foi submetida na semana passada, quando teve os seus dados vazados por setores da imprensa. Muito bem, comentando esse assunto, Divaldo Ceresini, como é que você vê? Tem fundo aí na argumentação da Mayra Pinheiro para entrar contra o Aziz mesmo? Ela personifica a questão. Primeiro, é sempre importante a gente registrar que me envergonha, na condição de brasileiro, ter senadores como Omar Aziz, como Renan Calheiros e tantos outros que estão lá ou enrolados com processo judicial ou que só estão preocupados com likes em redes sociais. Tá? Me envergonha todos esses tipos de políticos. Por outro lado, também há de se registrar que ela imputa à pessoa do presidente da CPI a responsabilidade por um suposto vazamento de dados. Isso, no meu entendimento, não está correto. Ela deveria se dirigir ao Senado, à CPI, e aí, apurada a responsabilidade pessoal de cada um, a punição ocorreria, né, caso realmente tenha acontecido esse vazamento de dados, a punição ocorreria na medida de participação de qualquer um, de cada um. Mas ela vai direto ao Omar Aziz, no meu entendimento, com o propósito simplesmente de chamar mais atenção e fomentar uma eventual candidatura na próxima eleição, tá? Ela que já foi candidata no passado, inclusive. E, agora, existem fatos que são inquestionáveis. Realmente, no meu entendimento, alguns senadores se comportam de maneira bastante inadequada na CPI, fazendo julgamentos prévios em relação a algumas situações. Por outro lado, também é inegável que a doutora Mayra prestou um depoimento conflitante com o depoimento de outras pessoas, especialmente quando alegou que não era política do governo o uso de medicamentos que não têm eficácia comprovada, em detrimento de medidas efetivas de logística para o combate à pandemia lá no Amazonas. E, inclusive, tentou levar isso para Portugal, que optou por outro caminho e teve sucesso, o mesmo caminho que o Brasil deveria ter optado. Tem gente que não vai aceitar isso, que vai passar pano, que vai reclamar, que vai fazer isso. Eu sou a favor da vida, então tratamento precoce. Aí começa a fazer confusão de tratamento preventivo, tratamento precoce, simplesmente para não admitir a bobagem que foi feita. Foi feita uma bobagem, graças ao ministro Queiroga, esse caminho foi corrigido e agora a gente caminha para o fim da pandemia de maneira sólida. Muito bem, eu vou passar a palavra para o Adolfo Padilha para a gente encerrar esse assunto hoje, encerrar o programa de hoje. Mas no programa de rádio, a Mayra afirmou que a CPI da Covid, segundo a opinião dela, não visa investigar supostas ingerências do Ministério da Saúde e do governo federal durante a pandemia de coronavírus, mas sim criar narrativas difamatórias. Adolfo Padilha,
seu pensamento está alinhado com o da Mayra, ou não? Vai mudar o que na vida do Osmar Aziz mais um processo? Não muda nada. Tá solto por causa dos amigos, né? Agora, parabéns à secretária, a Mayara Pinheiro. Alguém já se preocupou em ver o currículo dessa mulher? Alguém já se preocupou em ver o que ela já tem de pesquisa? E ainda deixam vazar os dados dela para ficarem criando narrativas? Explica aí o que está acontecendo no Paraguai sobre o tratamento preventivo, né? Agora, com apoio e reforço das vacinas, né? Procura saber o que a China andou tomando, além das vacinas. É só pesquisar, procure saber. Então, quer dizer, tentaram criar uma narrativa do tratamento preventivo ou precoce, da melhor forma que as pessoas entendam, para incriminar o presidente. Tomaram uma surpresa quando viram que vários e vários médicos e cientistas fizeram e adotaram a mesma coisa. Querem romper um procedimento que é o médico que decide sobre o que é o melhor pelo seu paciente. Não é o presidente, não é o senador, não é o cientista, é o médico. E se perderam todo. E aí deixa vazar os dados de uma depoente, né? De uma forma, vai saber como. Então tá de parabéns a Mayara pela coragem. Tem que processar mesmo, meio que não dê nada. Aliás, ali naquela bancada, o que mais tem é gente processada. Condenada nenhuma, mas processada um monte. Agora, se fosse eu e você e roubasse uma galinha, a gente estaria preso. Eles não. Eles não estão presos. São milhões e milhões. Mulher presa, parente preso, no caso do Aziz, e ele tá lá, querendo dar de dedo e moralidade na bancada do circo, que é essa CPI. Que, aliás, fortaleceu muito mais o presidente, com tanto tropeço, com tanto fake news, que acho que o tiro saiu pelo pé. Muito bem, é isso aí. Nós estamos encerrando o nosso programa de hoje. Quero agradecer aí Divaldo Ceresini, Adolfo Padilha. Muito obrigado. Olha, nós vamos ficando por aqui. Amanhã, quarta-feira, estamos de volta no mesmo horário, aqui na TV Brasileira e também na Prudente News 1070 nas redes sociais. Valeu, grande abraço. Até o nosso próximo encontro. A gente se fala.